Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui de volta para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade, convido você a se inscreva nele, deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo caso desejar. Hoje eu quero estar trazendo aqui algumas considerações respectivas sobre o texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, que no texto em hebraico nos traz a seguinte leitura que nos diz assim: Hanefilim hayu va'aretz bayamin hahem, que traduzido literalmente ficou assim: os nefilins estavam na terra, nos dias os aqueles. O que eu quero estar compartilhando com vocês nesta ocasião é respectivamente sobre essa expressão aqui, ó, os nefilims. Quem seriam esses seres? Seriam esses nefilins os mesmos filhos de Deus, os Venei Elohim, ou seriam outros? Segundo uma tese defendida por alguns estudiosos do texto hebraico, como Kline, Delitzsch e Laney, eles defendem que, se traduzirmos aqui o verbo hayu por surgiram em vez de estavam, logo pode-se entender, no caso, a partir do ponto de vista gramatical, que os Nefilims são os mesmos Venei Elohim, os mesmos filhos de Deus, seriam os mesmos seres. Isto segundo defendido por esses estudiosos, né, a qual já mencionei. Mas para isso teria que aqui este verbo estar traduzido por surgiram. Mas, porém, da forma que está aqui traduzido, Hayu pela forma estavam, no caso, o que acontece? Essa possibilidade, no caso, é aniquilada diante desta tradução, diante da forma que está contida aqui nesta tradução literal. Aqui, primeiramente, nesta parte de cima, eu quero estar trazendo algumas considerações gramaticais, respectivamente, sobre esta parte dessa estrutura neste texto. Temos aqui, primeiramente, este substantivo, Nefilim, que vem prefixado por artigo definido. Logo após nós temos aqui este verbo, né, o verbo hayu, que está conjugado no tronco cal, na terceira pessoa do comum plural, no aspecto catal. Logo após nós temos aqui a preposição aqui, ba, que é formulada por a preposição mais artigo definido, né, que acaba aqui formando ba, está aqui na forma, na verdade, vá, né, sem o dagesh dentro ali no caso, devido que aqui nós temos um processo de espiritização no caso, né, visto que a última palavra aqui termina com vogal, então logo aqui o dagesh, no caso, ele é retirado da preposição. Em vez de nós termos aí ba, nós temos vá, no caso, né? Mas enfim, essa preposição vem prefixada, no caso, a este substantivo aqui, feminino singular, né? Que é aretz, né? Terra, né? Então, dentro dessas considerações aí morfológicas, quando nós paramos agora para averiguar, no caso, do ponto de vista sintático, nós entendemos o seguinte, no caso, né? Que nós temos aqui este substantivo, né? Os nefilims, que no caso ele antecede o verbo rayu, estavam. Quando nós temos esse tipo de estrutura aqui, nós temos um tipo de estrutura chamado de topicalização, ou elemento X fronteado, no caso, né? Onde, no caso, numa introdução de um texto bíblico, de uma narrativa bíblica, o sujeito, no caso, né? Ele antecede o verbo. Então, nós temos aí essa questão. E quando nós temos esse tipo de estrutura aí, de elemento X fronteado, também conhecido como topicalização, nós temos aqui o seguinte, nós temos aqui, no caso, uma amostra clara que este texto aqui, no caso, esse tipo de estrutura, está chamando a atenção do leitor, do estudioso, mostrando, no caso, que os nefilims já estavam, né? Aonde? Estavam onde? Estavam na terra.
Aqui nós temos uma preposição locativa, no caso, né? Mostrando, fazendo função de locativa, mostrando, no caso, que os nefilins estavam onde? Estavam onde? Estavam na terra. Então, o que é que acontece? Com isso, nós temos o seguinte, o texto bíblico aí está trazendo uma ênfase clara dentro dessa primeira, dentro dessa estrutura aí, por melhor assim se dizer, que estes seres aqui já estavam na terra quando? Naqueles dias, né? Naqueles dias, daí dá prosseguimento, né? E também depois que vieram os filhos de Deus, ou seja, antes de acontecer o ocorrido dos filhos de Deus se apresentarem, no caso, e se misturarem ali com as filhas dos homens, no caso, segundo esta narrativa dentro desta perícope, o texto está dizendo que os nefilins já estavam antes deles na terra. Ou seja, o que o texto aqui está querendo enfatizar é que os nefilins não são os mesmos Venei Elohim. Eles são outros seres, no caso, presentes dentro desta perícope aí. Venei Elohim é um grupo de seres e os Nefilims são outro grupo de seres. Temos seres distintos aí no caso, né? Classes distintas de seres, no caso. Então, este tipo de estrutura deixa claro, no caso, mostrando que eles não são os mesmos filhos de Deus, que consta tanto no versículo 4, aqui no caso, né? Como também eles aparecem ali no versículo 2. Então, esta já é uma questão que eu queria aqui compartilhar com vocês para deixar claro no caso, né? Mas a questão que continua e prossegue é o seguinte: quem são os Nefilim, né? Quem são esses seres aqui? Bem, do ponto de vista agora lexicográfico, segundo alguns especialistas que fizeram algumas traduções, eu tenho aqui algumas considerações para compartilhar com vocês aí. Só um momento, deixa eu só achar aqui, vou estar removendo aqui, virando esta página. Um momento aqui, ó. Aqui, bem bacaninha. Deixa eu centralizar aqui mais para vocês, para que vocês possam ver. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho algumas considerações respectivas de quem são esses seres aí, ó. Então aqui nós temos, né, aqui, ó, Gênesis 6:4, os nefilins. A unidade lexical nefilim é de significado incerto. As antigas versões traduzem ou interpretam as expressões Ra, Nefilim, né, os nefilins, de diversas maneiras. A Septuaginta, né, traduz como ora os gigantes. A Vulgata como os gigantes, né? O Targum de Onkelos traduz como os fortes. E o Targum Hierosolimitano, né, primeiro, interpreta, no caso, como os nefilins dos céus. Tradução interessante. O ATIF adota a transcrição nefilims, né? Neste caso, do ATI aqui, né? Do ATI, só um momento aqui, deixa eu centralizar aqui, que segue, né, a versão adotada pelo ATIF, optando por simples transcrição do item lexical, tanto em Gênesis 4 quanto em Números 3:33. Normalmente os dicionários de hebraico definem como gigantes ou como nefilims. Então nós temos aqui algumas considerações de algumas traduções, né? Algumas interessantes, como os fortes, como os gigantes, como os nefilims dos céus. Então aí nós temos algumas considerações, né? Do ponto de vista das traduções, né? Antigas, assim, por se dizer, né? Vou estar retirando isso aqui agora para trazer aqui uma conclusão para este vídeo do ponto de vista agora de um dicionário, né? Só um momento aqui. Agora aqui eu quero compartilhar com vocês, né, uma questão interessante. Vou estar trazendo aqui primeiro. Aqui você tem, ó, a palavra Nefilim, neste dicionário que é definida como gigantes. Gênesis 6:4. Agora nós temos uma questão interessante, ó. Essa palavra aqui, Nefilim, ela é proveniente dessa raiz aqui, ó, verbal. Olha aqui, ó. Essa raiz aqui, ó.
que é a raiz nafal. E esta raiz nafal aqui, ela traz o seguinte aqui, ó. Agora vou levantar aqui, vou erguer aqui e trazer aqui, ó. Ela traz aqui o seguinte, ó. Que no tronco cal, né, tem dois aspectos básicos de significado para este verbo, né? Ativo e passivo, com fronteiras pouco definidas, né? Lançar-se para baixo ou vir para baixo, atirar-se ou cair. Sobrepõe-se os aspectos da ação ou estado, deitar-se ou jazer, cair ou estar caído. Uma ulterior diferenciação procede do campo semântico. Podemos distinguir também o uso próprio e figurado, na exposição cruzar-se aos critérios. Mas a parte que eu destaquei aqui, ó, né, que tem o significado, no caso, desta raiz verbal na fala, no caso, né, é lançar-se abaixo ou vir abaixo, atirar-se ou cair, né, no caso que está aqui, ó. Esta palavrinha aqui, no caso, é a raiz dessa aqui, ó, né. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui mais melhor para vocês verem. Olha aqui, ó. Essa aqui é a raiz dessa aqui. E o que que acontece? Acontece, então, que a palavra aqui, Nefilim, substantivo Nefilim, gigantes, vem da raiz nafal, que significa os caídos, de forma bem objetiva. Os caídos, né? Os caídos para baixo. Então, a ideia que você tem é que esses nefilins estavam em alguma localidade e sofreram uma queda. Agora, onde foi, o que foi, de que jeito que foi, nós não temos informações claras. Então, é até onde nós conseguimos caminhar e chegar, seria basicamente até nesta definição aí, desta raiz. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês nessa ocasião era isso, né? Mostrar aí algumas curiosidades e questões, né? Onde podemos ali presenciar que os nefilins não são os mesmos Vene Elohim, e também que algumas definições das traduções antigas, e que a palavra Nefilim vem da raiz nafal, que significa os caídos, né? Os caídos para baixo. O que eu queria compartilhar com vocês era isso. Deus abençoe as vossas vidas, então, e até um próximo vídeo.